Olá pessoal, aqui é o professor Sávio de Matemática e vamos começar a revisão de Matemática referente ao segundo ano. Bom, nesse bimestre estudamos 4 conteúdos e vamos começar pelo primeiro deles, que foi a definição de ângulos. Ângulos são duas semirretas que compartilham a mesma origem, né? Sai de um ponto só. E esse espaço formado pelas essas duas semirretas a gente chama de ângulo. Tá? Então, aqui a gente pode ver no quadro, ó, nós temos um segmento de reta que vai de do ponto A até o ponto C, e uma semirreta que vai do ponto B até o ponto C, onde C é o ponto compartilhado entre essas duas semirretas. Então, esse espaço formado a gente chama de ângulo. E tem como mensurar isso. Pode ser em graus, que é o mais comum utilizado, aquela bolinha que fica ali em cima, não é um zero, tá? É uma bolinha que significa graus. E também tem a nomenclatura radianos, que é menos comum aqui no Brasil. Bom, uma volta completa tem 360 graus. Meia volta, obviamente, é a metade de 360, é o 180 graus. E a partir dessas medidas, a gente pode mensurar outros ângulos. Por exemplo, nós temos um ângulo aí no quadro de 40 graus. Tá? As medidas desses ângulos também são classificadas pelos seus tamanhos, que são os tipos de ângulos. Número 1. Ângulo agudo é aquele ângulo que mede menos que 90 graus. Então, qualquer ângulo que mede menos que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Então, nós temos um exemplo aí desse ângulo de 40 graus. Ângulo reto, talvez o ângulo mais importante para a gente na matemática. Falou em ângulo reto, é o ângulo que mede exatamente 90 graus. Ele tem esse símbolo particular, que é exclusivo dele, que é esse quadradinho com a bolinha no meio, significa o ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. Temos o ângulo obtuso, que é todo aquele ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180. Tá? Então, todo ângulo que está entre 90 e 180 graus é chamado de ângulo obtuso. Por último, nós temos o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus. Perdão. Imagina uma reta só. Tá? Então, uma reta que vai do ponto A até o ponto B, como está aí na imagem. E aí, o meio dessa reta é esse ponto C. Em cima desse ponto C, podemos traçar aí esse ângulo de 180 graus. Então, qualquer ângulo em cima de uma reta será o ângulo raso, o ângulo de 180 graus, também conhecido como meia volta. Dito isso, nós entramos em ênfase nos ângulos complementares. O que são ângulos complementares? É quando a junção de dois ou mais ângulos resulta no ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tá? No quadro, nós temos aí dois ângulos, os ângulos BOC e o ângulo COA. Ambos medem 30 graus e 60 graus, respectivamente. Esses dois ângulos são ângulos complementares, já que a soma desses dois resulta no ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, ângulos complementares, o conceito é bem simples. A soma deles tem que ser igual a 90 graus. Dito isso, podemos fazer alguns exemplos como atividade. Tá? Para vocês treinarem, pausem um vídeo, peguem uma folhinha, um lápis, tentem resolver por si só. Tá? Depois que tentarem resolver, aí vocês reativam o vídeo aqui e conferem aqui com a nossa correção que a gente vai fazer agora. Tá bom? Atividade 1. Durante a construção de um jardim, Ana deseja colocar uma cerca em forma de ângulo de 52 graus com a linha de base. Qual é o valor do ângulo complementar formado com a linha de base? Bom, essa questão é bem simples. Teoricamente, nem precisa dar de fazer mentalmente, né? Mas, vamos aqui para a câmera. Ângulos complementares é quando a soma deles resulta no ângulo de 90 graus. Tá? Então, atividade 1, nós já temos um ângulo de 52 graus, mais um ângulo que não conhecemos, podemos chamar de x, e o resultado disso
é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, já que a questão afirmou para mim que esses ângulos são complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus. E aqui, a partir de agora, nós temos uma equação do primeiro grau, e a equação do primeiro grau nós vamos isolar essa variável. Então, esse 52 vai passar para o outro lado da igualdade, se está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, 90 menos 52, o resultado disso é 38 graus. Então, o ângulo que está faltando aí é o ângulo de 38 graus. 38 graus é ângulo suplementar desse outro de 52. Questão 2. Sabendo que os ângulos dados na figura abaixo são adjacentes e complementares, determine o valor de x. Então, aí nós temos já uma questão mais elaborada. Temos dois ângulos e desses dois ângulos temos duas equações também do primeiro grau. Como a questão já afirma que esses dois ângulos são complementares, isso significa dizer que ao somar esses dois ângulos, o resultado tem que ser exatamente 90 graus. E é isso que a gente vai fazer de forma matemática. Então, nós temos aqui 3x mais 24, 3x mais 24, mais o segundo ângulo é 4x menos 18, e o resultado disso tem que ser igual a 90. Tá? Então, esse aqui é o primeiro ângulo, mais o segundo ângulo, o resultado é 90, já que eles são complementares. Equação do primeiro grau, nós vamos separar o que tem incógnita, né, o que tem letra para um lado, o que for número a gente vai passando para o outro lado da igualdade, é claro, respeitando as regras de aritmética, fazendo tudo operação inversa, tá bom? Então, o que tem x, 3x e 4x, vai ficar desse lado da igualdade, então 3x mais 4x, do outro lado apenas os números, o número 90 já está do lado certo, e esses outros, o 24 que está somando, operação inversa é a subtração, e o 18 que está subtraindo vai passar para o outro lado, somando. Bom, depois que isolou, vamos somar os termos semelhantes, 3x mais 4x, 7x, 90 menos 24, mais 18. 90 menos 24 vai dar 66. 66 mais 18, 84. Então, nós temos aqui 7x igual a 84. Esse 7 que está multiplicando x, ele vai passar também para o outro lado da igualdade. Como ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, nosso x, o nosso valor que estamos procurando, vai ser igual a 12. 84 dividido para 7 vai ser igual a 12. Essa é a resposta. Bom, depois que vimos ângulos complementares, também vimos a ideia, o conceito de ângulos suplementares, que é bem parecido. A única diferença agora é que a soma de dois ou mais ângulos vai resultar no ângulo raso, aquele ângulo que mede 180 graus. Tá? Então, complementares é quando a soma de ângulos resulta em 90, e ângulos suplementares é quando a soma desses ângulos resulta no ângulo raso de 180 graus. Nós temos a questão 3. Ângulos suplementares são dois ângulos ou mais ângulos cuja soma é igual ao ângulo raso, o ângulo de 180. Sabendo disso, determine o valor do ângulo abaixo. Então, nós temos três ângulos aí, 3x menos 3. Temos esse ângulo do meio, que é um quadradinho, uma bolinha no meio. Nós vimos isso, é o ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. E também temos o ângulo 39 graus. Então, a soma desses três ângulos tem que dar 180 graus, já que ele afirmou que esses ângulos aí são ângulos suplementares. A soma deles é
180. Então vamos aqui para o quadro. Questão 3. Então nós temos x mais 3 mais o ângulo do meio, 90 graus, mais 39 graus. Tudo isso tem que ser igual a 180, o ângulo suplementar. Só corrigir aqui que não é x mais 3, é x menos 3. Pronto. Bom, também é uma equação do primeiro grau. Vamos separar tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Então, somente o x, esse x vai ficar isolado aqui. Os números todos vão passar para o outro lado. Então, é 180. O 3 está subtraindo, vai passar somando. O 90 vai passar subtraindo. E o 39 também subtraindo. Então, no final, nós temos assim, ó, x é igual a 80 mais 3 menos 90 menos 39. O resultado disso, 180, você pode fazer na ordem que você achar melhor. 180 menos 90 é 90. 90 menos 39 vai ser igual a 51. E 51 mais 3 é igual a 54. Você faz na ordem que você quiser, a ordem que você achar mais conveniente. X igual a 94. Só que ele não pergunta apenas o valor de x, ele pergunta quanto mede cada ângulo desse, né? O primeiro ângulo é o único que tem incógnita, é o único que tem x. Então, substitui o x ali, vai ficar 54 menos 3, já que o nosso x é 54, 54 menos 3 é 51. Então, aquele primeiro ângulo mede 51 graus. O que faz sentido, se você somar todos, 51 mais 39 vai dar 90, e 90 mais o ângulo do meio, que também é 90, vai dar 180 graus. Então, confere a nossa resposta. Depois, também trabalhamos o conceito de ângulos opostos pelo vértice. A gente pode chamar apenas de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Quando duas retas concorrentes, né, formam 4 espaços. Esses espaços opostos são chamados de ângulos opostos pelo vértice. A característica é que esses dois ângulos, que são opostos pelo vértice, obrigatoriamente são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, tá bom? Então, na imagem, podemos ver assim, ó, o ângulo AOC, ele é congruente ao ângulo COD, já que eles são opostos pelo vértice, o vértice O, né, o ponto de concorrência. Assim como também os espaços formados, os ângulos formados pelos espaços AOD, ele é congruente ao ângulo BOC, já que também são opostos pelo vértice. Atividade 4. Então, nós temos assim, ó, determine o valor de x na imagem abaixo. Então, nós temos duas retas também concorrentes. Então, usando o conceito de ângulos opostos pelo vértice, temos que a medida do ângulo 6x mais 5 é exatamente igual à medida do ângulo 8x menos 10. E é esse conceito que vamos trabalhar aqui agora. Questão 4, nós temos 6x mais 5. Então, 6x mais 5, ele é exatamente igual, porque ele é oposto pelo vértice do outro ângulo, 8x menos 10. E mais uma vez a equação do primeiro grau para a gente resolver, que é a nossa base de cálculos. Separa o que é letra para um lado, o que é número para o outro. Então, desse lado aqui, ó, desse segundo lado, eu vou deixar tudo que tem letra. Então, esse 6x, que não tem sinal na frente dele, significa que ele é um número positivo, que ele está somando desse lado, vai passar para o outro lado, subtraindo, enquanto esse menos 10, que está numa posição errada, deveria estar no lugar dos números, que é aqui, está subtraindo e vai passar para o outro lado somando. Então, vamos só reorganizar. Então, aqui vai ficar, ó, o 5 já está desse lado, e o 10 vai passar somando. Então, vai ficar 10 mais 5. O 8x já estava no lugar certo. E o 6x, que estava somando, passou para o outro lado, subtraindo.
Então, nós temos o seguinte, 10 mais 5 é 15, 15 graus, e 8x menos 6x, 2x. Esse 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. 15 dividido para 2 vai ser igual ao nosso x. E 15 dividido para 2 é 7,5. 7,5. Então, a questão só pediu para calcular o valor de x, encontramos o valor de x. Questão 5. Determine a medida dos ângulos abaixo. Então, nós temos 4 ângulos. Eles são opostos pelo vértice, 2 a 2, né? O ângulo que está de frente com o outro, eles são exatamente iguais, são congruentes. Tá? E se você prestar atenção, nós temos duas incógnitas, tanto o x quanto o y. Então, vamos encontrar esses valores. Tá? Então, na questão 5, começando com o valor de x, nós temos os ângulos 8x mais 6. 8x mais 6, ele é exatamente igual ao outro ângulo oposto pelo vértice, que é 70. Equação do primeiro grau, letra para um lado, número para o outro. Então, esse 6 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar 70 menos 6. 70 menos 6 vai dar 64. Esse 8 está multiplicando, passa dividindo, 64 dividido para 8 vai dar exatamente 8. Então, x mede 8 graus. E agora vamos encontrar a variável y. O ângulo 150 menos 2y é igual ao ângulo de 130. Tá? Então, nós vamos trabalhar aqui para encontrar a variável y agora. Também na mesma questão. Então, 150 graus menos 2y é igual a 130. Então, vamos separar. Vamos organizar letra para um lado, número para o outro. Então, esse 130, que não tem sinal na frente dele, está somando, vai passar para esse lado subtraindo. Então, 150 menos 130. E esse 2y que está subtraindo, passa para o outro lado somando. Ficou dessa maneira, só reorganizamos. 150 menos 130 é 20. E esse 2 está multiplicando o y, vai passar dividindo. 20 dividido para 2 é igual a 10. Então, x igual a 8 e y igual a 10. Resolvemos a questão. Assunto número 2. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, o que são retas paralelas? São retas que nunca se tocam, não tem pontos em comum. Né? Então, elas vão na mesma direção, na mesma linha ali, elas nunca vão se tocar. São retas paralelas, elas não possuem pontos em comum. Já as retas transversais são as retas que cortam essas retas paralelas, tá? Que possuem pontos em comum com essas retas paralelas, tá bom? Então, podemos perceber aqui na imagem, abaixo, que as retas S e a reta R, elas são paralelas, elas não se tocam. E a reta T, ela corta a reta S e corta a reta R, formando esses 8 ângulos. Ângulos A, B, C, D, E, F, G e H. Na parte azul, nós temos a parte externa. Né? Então, quem são os ângulos externos? Os ângulos A, B, H e G. Nessa parte mais dourada, mais escura, nós temos a parte interna. Os ângulos da parte interna são os ângulos C, D, E e F. Algumas características com essas três retas, essas paralelas cortadas por uma transversal. Os ângulos agudos são congruentes entre si. O que são ângulos agudos? Ângulos menores que 90 graus. Então, visivelmente, os ângulos agudos aí seriam os ângulos B, D, F e H.
eles são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Os ângulos obtusos são congruentes entre si. Visivelmente, os ângulos obtusos, os ângulos maiores que 90 graus, são os ângulos A, C, E e G. E eles são congruentes entre si. Todos eles têm o mesmo valor. A soma dos ângulos agudos com os ângulos obtusos é sempre 180 graus. Ou seja, se você pegar um ângulo agudo e um ângulo obtuso, não importa a ordem, não importa qual esteja, eles serão suplementares, ou seja, a soma deles será 180 graus. Então, por exemplo, o ângulo A, que é um ângulo obtuso, somado com o ângulo B, que é um ângulo agudo, a soma desses dois será 180. Eles serão suplementares. Assim como, por exemplo, o ângulo A somado com o ângulo D, o ângulo A é um ângulo obtuso e o ângulo D um ângulo agudo, a soma deles também será 180 graus. E tudo que acontece nesses ângulos formados na reta S com a reta T é exatamente idêntico, é como se fosse um espelho, um reflexo dos ângulos formados pelas retas T e R. Sabendo disso, e se você prestar atenção também, os ângulos A e C são congruentes, como a gente já afirmou, mas também podemos usar o outro motivo, ângulos opostos pelo vértice. O ângulo A é oposto pelo vértice do ângulo C. Eles são congruentes. Assim como o ângulo B ele é oposto pelo vértice do ângulo D, eles são congruentes. Então vamos colocar isso em prática. Na questão 6, sabendo que há duas retas paralelas, determine o valor do ângulo agudo. Então ele quer saber quanto mede o ângulo agudo, tá bom? O ângulo que tem menos que 90 graus. Então nós temos aí duas retas que são paralelas, cortadas por uma transversal, seguindo as propriedades. Então, nós temos o ângulo 2x e o ângulo x menos 3. 2x, obviamente, visivelmente, é um ângulo agudo. Aliás, perdão, é um ângulo obtuso. E x menos 30 é um ângulo agudo. Vimos nas propriedades que, se a gente somar um ângulo obtuso e um ângulo agudo, a soma deles tem que ser 180 graus. Eles são suplementares. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Na questão 6, o ângulo 2x mais x menos 30, vai ser exatamente igual a 180 graus. Eles são suplementares. Montamos a nossa equação do primeiro grau e, de novo, vamos separar o que é letra para um lado, número para o outro. Então, esse 30 que está subtraindo vai passar para o outro lado somando. 2x mais x é igual a 180 mais 30. 2x mais x é igual a 3x. 180 mais 30, 210. 3 está multiplicando, vai passar em forma de divisão. Então, 210 dividido para 3, x igual a 70. Ainda não respondemos a questão. A ordem da questão, ele pediu para determinar quanto mede o ângulo agudo. Obviamente, o ângulo agudo é o ângulo x menos 30. Se o x mede 70, acabamos de calcular. Então, 70 menos 30 vai ser igual a 40 graus. Então, respondendo essa questão, o ângulo agudo mede 40 graus. Também temos outra questão, questão 7. Determine a medida dos ângulos abaixo. Então, nós temos as retas S e R, que são retas paralelas, cortada pela transversal T. E vamos de novo usar as mesmas propriedades. A diferença agora é que temos duas incógnitas, as incógnitas x e y.
Vamos trabalhar apenas com uma incógnita. Então, podemos ver que os ângulos agudos são todos congruentes entre si, ou porque são opostos pelo vértice, né? Ou pela propriedade de ângulos agudos são congruentes. Então, em vez de usar x mais 10 igual a 3x menos 20, já que ali embaixo é y mais 10, então vai ficar y igual a x. Então a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então não é uma estratégia legal. Mas podemos substituir ali aquele y mais 10 por 2x, já que todos eles têm o mesmo valor. Então vamos encontrar quanto mede o valor de x na questão 7, descobrindo qual é o valor de x. Então nós temos assim, ó, o 2x ele tem o mesmo valor de 3x menos 20. 3x menos 20. Eles são ângulos congruentes, têm o mesmo valor. São opostos pelo vértice. E aí vamos separar, que é letra para um lado, número para o outro. Esse 20 que está subtraindo vai passar para o outro lado somando, vai ficar sozinho aqui. E esse 2x, que não tem sinal, significa que está somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então vai ficar assim, ó, menos 2x. 3x menos 2x é igual a 1x. Então, nosso x mede 20 graus. Bom, se o x mede 20 graus, essa parte de ângulo onde tem 2x é 2 vezes o valor de x. Se o x mede 20, então aquele espacinho mede 40 graus. Na parte de baixo, nós temos 3x menos 20. Se o x mede 20, então 3x, 3 vezes 20, menos 20, vai ser também igual a 40. Ó. 3 vezes 20, 60, 60 menos 20, 40. Então todos esses medem 40 graus, já que são todos opostos pelo vértice, são todos congruentes. Bom, vamos para outro conceito. Através das retas paralelas cortadas por uma transversal, definimos em sala os ângulos internos de qualquer triângulo. Então, imagina aí, ó, aquela reta R e a reta embaixo que vai de B até C. São retas paralelas. E elas são cortadas pelas retas transversais BA e a reta transversal CA. Ao fazermos essas retas transversais, usando as propriedades vistas no conceito anterior sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal, concluímos que o ângulo B do triângulo é o mesmo ângulo P. Aquele laranja é o mesmo ângulo laranja. Eles são opostos pelo vértice. O ângulo A ele não muda, né? Ele permanece naquele mesmo lugar. E o ângulo C, aquele roxinho, é o mesmo espaço formado pelo ângulo Q. Então, somando esses três ângulos, ele fica em cima de uma reta base, o que forma um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, isso mostra que para qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vai ser sempre 180 graus, e isso é regra. Sabendo desse conceito, vamos colocar em prática. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vamos resolver a questão 8. Na questão 8 diz o seguinte: determine o valor do ângulo beta, aquele ângulo lá do cantinho, aquele ângulo mais baixo. Bom, se a gente prestar atenção, o ângulo beta é um dos ângulos internos desse triângulo. Um outro ângulo interno mede 50. O terceiro ângulo também desconhecemos qual é o valor, mas a parte externa daquele ângulo ali mede 180 graus. Bom, se a parte externa daquele ângulo mede 180 graus, podemos concluir que a parte interna mede 60, já que se somarmos o ângulo externo com o interno, vai dar 180 graus, um ângulo raso, um ângulo suplementar. Então, o ângulo ali
já temos um ângulo de 50, concluímos que aquele espaço que está faltando é um ângulo de 60 graus, então nós temos 50 mais 60, vai dar 110. O que falta vai ser exatamente o ângulo beta, já que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 180, 180 menos 110 vai ser exatamente 70. Então, mentalmente dá para fazer isso. O ângulo beta mede 70 graus. Por último, visto em sala de aula também, nós demos ênfase à área de figuras planas. Vimos a área do triângulo, é a menor figura formada. A área é base vezes altura dividido por 2. A área do quadrado, lado vezes lado, ou simplesmente lado ao quadrado. A área do losango, que também é um quadrilátero, embora todos os seus lados sejam iguais, assim como o quadrado, os ângulos internos não são ângulos retos, não são ângulos de 90 graus. E para calcular a área do losango, não necessitamos da medida dos lados, e sim das diagonais. Diagonais são retas imaginárias que vai de um vértice a outro. Então, a área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, também dividido por 2. A área do retângulo. Retângulo é base vezes altura. A área do trapézio. Trapézio é um quadrilátero, em que todos os seus lados são diferentes. Nós temos duas bases, base maior e a base menor. Nós vamos somar essas duas bases. O resultado dessa soma, vamos multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Falamos também sobre o círculo. O círculo é uma das mais fáceis de todas. Necessitamos apenas da medida do raio. O raio, essa medida imaginária, essa reta imaginária, que vai do centro do círculo até a borda. Então, a área da circunferência do círculo é π, sim, aquele π, 3,14. Π vezes o raio ao quadrado. Vamos colocar em prática. Atividade 9. Um terreno possui um formato de um trapézio, com bases medindo 15 metros e 20 metros, e a altura medindo 10 metros. Se a medida desse terreno será utilizada para a construção de uma casa, então qual a área construída desse terreno? Bom, a questão já cantou a pedra para a gente, nós vamos ter que calcular a área do trapézio. Então, infelizmente, essas áreas, essas figuras, elas possuem fórmulas específicas. Então, eu tenho que decorar a fórmula referente a essa figura. Do trapézio, eu tenho que lembrar a área do trapézio. Então, a área é a soma das duas bases, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Então, a base maior mede 20, mais base menor, que é 15, vezes a altura, que é 10, tudo isso dividido para 2. 20 mais 15, 35. 35 vezes 10, 350. 350 dividido para 2, 175 metros ao quadrado. Lembrando que quando se trata de área, a unidade de medida tem que ser dada ao quadrado, tá bom? Então, utilizando a fórmula da área do trapézio, resolvemos essa questão. E por último, temos a questão 10. Determine a área em branco. Na figura podemos ver dois círculos, um mais claro, o maior, e um mais escuro, esse menor. Então, nós temos as medidas dos raios, né? A área do círculo maior é a junção desses dois raios, 2 e 3 centímetros. Então, o círculo maior, questão 10. Então, círculo maior, C, círculo maior.
O raio desse círculo maior, ele mede 5 centímetros. Então, devemos lembrar da fórmula, é π vezes o raio ao quadrado. Então, é π vezes 5 ao quadrado, e 5 ao quadrado é 25. Só para deixar mais organizados, a multiplicação ela é comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, vamos deixar assim, ó, 25, π, como é centímetros, centímetros ao quadrado. Essa é a área do círculo maior. E aí, agora vamos calcular a área do círculo menor. E a estratégia é pegar a área do círculo maior menos a área do círculo menor e vamos ter esse anel aí, esse espaço que foi solicitado. Tá bom? Então, o círculo menor. O raio do círculo menor mede 2 centímetros. 2 centímetros. Então, utilizando a área do π vezes o raio ao quadrado, nós temos π vezes 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Comutando, ou seja, trocando de lugar, vai ficar 4π centímetros ao quadrado. Então, essa é a área do círculo menor. E a estratégia é fazer fazer maior menos menor, vamos obter a medida da área daquele anel, daquele espaço que foi solicitado. Então, subtraindo essas duas áreas, vamos ter 25π menos 4π, 25 menos 4, 21. Né? Então, 21π centímetros ao quadrado. Essa é o espaço que foi solicitado a área. Então, com isso, nós respondemos algumas questões. Na sala de aula fizemos muito mais questões. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, responda a questão e bons estudos, tá bom? Esse PDF que foi apresentado no vídeo vai estar aqui embaixo também, no link aqui embaixo. É só baixar e acompanhar, tá bom? Aguardo vocês. Boa sorte na prova.